Respira fundo por um instante e imagina que uma luz muito suave começa a se aproximar de você agora. Em nome do canal Segredos de Vidas Passadas, eu peço que essa luz envolva o seu coração, a sua casa, a memória de quem você ama e já não está mais aqui em corpo físico. Que, enquanto você escuta estas palavras, os benfeitores espirituais que te acompanham possam enxugar um pouco das suas lágrimas, acalmar seus pensamentos e te lembrar de algo essencial. Diante de Deus, ninguém é esquecido, ninguém é largado na escuridão, ninguém termina na morte. A vida continua, mesmo quando os nossos olhos só conseguem enxergar o caixão, a sepultura e o silêncio do quarto vazio. Talvez você esteja ouvindo isso com o peito apertado, pensando na última pessoa que você perdeu. Pode ter sido alguém de quem você era muito próximo, pode ter sido um amor, um pai, uma mãe, um filho, um amigo de alma. E talvez, em algum momento, a pergunta tenha gritado dentro de você: acabou? Foi só isso? Tudo o que vivemos desapareceu. A mente assustada costuma imaginar a morte como um muro gigantesco de concreto, frio e definitivo, que separa para sempre quem ficou de quem partiu. Mas Chico Xavier, inspirado pelos amigos espirituais, repetiu a vida inteira uma verdade que muda tudo. A morte não é um ponto final, é apenas uma vírgula. Nosso espírito não se apaga. Ele apenas atravessa uma porta e entra em outro ambiente da mesma casa de Deus. A informação mais importante de tudo o que vamos conversar aqui é exatamente esta. Quando o coração físico para, a consciência não desliga. Não existe botão de off para a alma. A pessoa continua sendo ela mesma, com as lembranças, com as afeições, com os medos, com o jeitinho de falar, com as orações que fazia, com a fé que cultivou ou deixou de cultivar. Nada do que se passou em termos de sentimento é jogado fora. O corpo volta ao pó, mas o espírito desperta para uma realidade que Chico descreve, pelas psicografias, como ainda mais viva e intensa do que a própria vida na Terra. É como se alguém tirasse um casaco pesado depois de muitos anos, de repente, sentisse o ar tocar a pele de um jeito totalmente novo. Esse despertar, porém, raramente é igual para todo mundo. Muitos espíritos relatam um primeiro momento de surpresa profunda. Imagina achar que tudo teria acabado e perceber, de repente, que continua pensando, sentindo, lembrando de quem ama, apenas sem o corpo de carne. Alguns se levantam do próprio corpo como quem se levanta da cama após um desmaio, olham ao redor e se perguntam por que as pessoas estão chorando tanto se eles continuam ali, tentando falar, tentar abraçar, tentar explicar que estão vivos. Outros, principalmente os que passaram por doenças longas e muito dolorosas, são acolhidos num sono reparador, como se a misericórdia divina dissesse: descansa primeiro, depois a gente conversa. O Espiritismo chama essa fase inicial de período de perturbação, não no sentido de castigo, mas como quem fala de alguém que acorda atordoado depois de uma anestesia. A pessoa ainda sente como se estivesse no corpo físico, tenta conversar com os familiares, tenta segurar a mão de quem chora, quer dizer não se desesperem, eu estou bem, mas descobre que a voz não é ouvida e o toque não é sentido. Não é que ela tenha sido rejeitada. É que agora está vibrando numa outra frequência, como uma estação de rádio que mudou de faixa. O amor continua, os laços continuam, mas a forma de comunicação já não é a mesma. É aqui que começa, de fato, o primeiro ano após o desencarne, um período de adaptação que Chico descreve como uma escola intensa para o espírito e também para a família que ficou. Enquanto do lado de cá nós lidamos com o velório, com o caixão, com os papéis do cartório e com a cama vazia, do lado de lá equipes espirituais se aproximam para receber aquele que chegou. Não são anjos de desenho animado, mas amigos, parentes que se adiantaram, ex-enfermeiros, médicos, espíritos responsáveis por socorro, que se organizam como verdadeiras equipes de pronto atendimento. Muitas vezes, aquela avó que desencarnou há anos, aquele pai, aquele filho que partiu antes, são os primeiros rostos a aparecer, trazendo flores de luz, abraços, palavras de calma. Aos poucos, o recém-desencarnado vai percebendo que não está abandonado no meio do nada, mas sendo conduzido a um lugar onde poderá descansar, entender o que aconteceu e se reorganizar. Mas mesmo com toda essa ajuda, o estado emocional de quem ficou na Terra influencia muito. Os laços de amor são como fios sutis de energia ligando coração a coração. Quando nós, por desespero, nos revolvemos contra Deus, gritamos todos os dias que não aceitamos a partida, nos entregamos a um luto destrutivo. Nossa vibração de dor chega até eles como ondas densas, como se fosse um ruído alto num quarto de hospital. Ao contrário, quando choramos, mas oramos pedindo que eles sejam amparados, quando dizemos em pensamento eu te amo, sinto sua falta, mas desejo que você esteja em paz,
enviamos um tipo de energia completamente diferente, que funciona como um remédio espiritual. A grande virada de chave é perceber que a forma como vivemos o luto aqui ajuda ou atrapalha o primeiro ano deles lá. É claro que ninguém acorda no dia seguinte à morte de alguém amado sorrindo e dizendo está tudo bem. A dor é humana, necessária, e o próprio Chico chorava seus afetos. O que o Evangelho e a doutrina espírita nos convidam a fazer não é negar o sofrimento, mas aprender a misturar a saudade com a confiança. É aos pouquinhos trocar a pergunta por que Deus levou. Por como posso amar essa pessoa de um jeito que ajude e não atrapalhe o caminho dela agora. Quando entendemos que a morte é uma mudança de endereço e que esse primeiro ano é um tempo de tratamento, de estudo e de reencontro no plano espiritual, começamos a olhar para o cemitério com outros olhos, não como o fim, mas como a porta de um corredor que continua. Se, enquanto você me escuta, alguma lembrança veio forte, o rosto de alguém, um abraço, um cheiro, uma palavra que ficou ecoando, guarda isso com carinho. Pode ser um bom momento para transformar essa lembrança em oração. E se esse início de conversa já trouxe um pouco de alívio, se acendeu uma esperança no meio da dor, eu quero te convidar a caminhar mais perto da gente aqui no canal Segredos de Vidas Passadas. Quando você se inscreve, deixa o seu like e volta para ouvir outros vídeos, você ajuda a manter viva uma corrente de consolo que não é só minha, é nossa. E, se quiser, escreve aqui embaixo nos comentários o primeiro nome da pessoa que você está lembrando agora ou uma frase curta sobre ela. Assim a gente transforma esse espaço virtual numa verdadeira sala de oração e carinho. Quando o espírito começa a perceber que o corpo ficou para trás e que ele continua consciente, entra numa etapa muito delicada, que é essa tal perturbação inicial. Não é um castigo, é mais como aquele momento em que você acorda no meio da noite sem saber se ainda está sonhando ou se já está desperto. Alguns sentem tudo com nitidez logo de início, outros demoram mais. Há quem até tente seguir a rotina de sempre, volta para casa, senta na poltrona favorita, tenta ligar a televisão, chama pelos filhos e estranha o fato de ninguém responder. A sensação é de estar dentro da própria vida e, ao mesmo tempo, de não conseguir interferir nela. Chico Xavier descrevia muitos casos em que o recém-desencarnado caminhava pelos mesmos cômodos, ouvia as conversas da família, via o choro de cada um, mas não entendia ainda que havia atravessado a fronteira da morte. À medida que as horas e dias passam, a realidade espiritual vai se impondo com mais clareza. Com a ajuda dos benfeitores, o espírito vai sendo, literalmente, retirado do cenário em que desencarnou e levado a ambientes de socorro. É como alguém que sofreu um acidente na rua e é removido para o hospital. Primeiro vem o atendimento de emergência, depois o repouso, depois os exames, depois os esclarecimentos. Nesse hospital da alma, uma das primeiras coisas que acontece é o encontro da pessoa consigo mesma. Não existe um juiz externo, sentado num trono, apontando o dedo. O julgamento, como os espíritos explicam a Kardec, acontece dentro da própria consciência. É ela que se torna uma tela viva onde começam a reaparecer, pouco a pouco, as cenas mais importantes da encarnação que terminou. Mas não é um filme frio, visto à distância. A alma revive emoções. Quando se lembra de um gesto de ternura que teve com alguém, sente novamente o calor daquele momento, o sorriso que provocou, a paz que deixou no ambiente. Quando revê uma palavra dura, uma traição, uma injustiça que cometeu, experimenta por dentro a dor que causou no outro, como se estivesse agora do lado de quem sofreu. É por isso que muitos relatos falam de lágrimas profundas, não por medo do inferno, mas pelo choque de perceber, com lucidez, tudo aquilo que poderia ter sido diferente. Nesse momento, cai por terra a ilusão de que levamos da terra nossas disputas, heranças, títulos, cargos e vaidades. Nada disso tem peso real ali. O que ganha relevo, como se fosse escrito em letras de luz, é o amor que demos, a paciência que exercitamos, o perdão que finalmente oferecemos, o bem que fizemos até quando ninguém viu. Esse encontro consigo mesmo não serve para humilhar, mas para educar. A lei divina não é sádica, ela é pedagógica. Deus não precisa nos castigar, porque o simples fato de ver com lucidez o mal que fizemos já dói mais do que qualquer punição externa. Ao mesmo tempo, perceber o bem que espalhamos, muitas vezes sem dar valor, acende uma alegria diferente, uma sensação de valeu a pena que fortalece o espírito para seguir adiante. Em muitos relatos trazidos pela mediunidade séria, vemos almas profundamente agradecidas por terem tido, ainda em vida, a chance de mudar de rumo, de pedir desculpas, de recomeçar, porque isso reduz o peso que sentem nesse exame íntimo. Enquanto tudo isso acontece, nós aqui, do lado de cá, também estamos passando por um processo. O velório, o enterro, a volta para casa,
O primeiro dia em que a cadeira está vazia à mesa, o primeiro fim de semana sem a presença daquela voz. É um tempo em que o coração quer se agarrar a qualquer coisa que pareça consolo. E muita gente, sem perceber, ajuda muito ou atrapalha bastante quem acabou de chegar ao plano espiritual. Quando o desespero toma conta, quando a pessoa repete sem parar: minha vida acabou, não aceito, Deus foi cruel. Essa vibração chega ao espírito como um chamado angustiado que o puxa de volta, o mantém ligado à cena do próprio velório, do próprio caixão, da própria família em prantos. Ele sente a dor da separação multiplicada pela dificuldade de ver quem ama completamente inconsolável. Por outro lado, quando a família chora, porque é natural chorar, mas também ora, respira fundo e diz em voz alta ou mentalmente: eu te amo, vou sentir muita falta, mas quero que você esteja em paz, que seja amparado. O efeito é muito diferente. A prece sincera funciona, nessa fase, como um remédio finíssimo, como um sedativo espiritual que acalma a mente do recém-desencarnado. É como se, do leito onde repousa, ele sentisse chegar um perfume leve, uma brisa boa, trazendo a certeza de que não foi abandonado e de que quem ficou está tentando se cuidar. Isso dá a ele, como Chico dizia, a autorização afetiva para se entregar ao tratamento, sem ficar preso em culpa ou preocupação exagerada. Imagina duas cenas. Na primeira, uma mãe desencarna e deixa um filho muito apegado. Esse filho passa meses repetindo que não quer viver, que preferia ter ido junto, que Deus foi injusto. Ele deixa de se alimentar direito, se isola, rejeita qualquer ajuda. Do outro lado, essa mãe, ainda frágil, sente como se cada pensamento de revolta fosse um peso que a puxa para baixo, impedindo que ela se afaste do ambiente doméstico, atrasando seu tratamento. Na segunda cena, uma outra família também chora, também sente o impacto da perda, mas se reúne em prece, conversa sobre as coisas boas que viveram, procura ajuda espiritual, tenta cuidar da própria saúde emocional. Quem desencarna nesse lar recebe um tipo de vibração completamente diferente. É como se a cada oração chegasse um bilhete dizendo: estamos com saudade, mas queremos te ver bem. Em qual das duas situações você acha que o espírito encontra mais força para se recuperar? É por isso que, quando falamos sobre o primeiro ano após a morte, não estamos tratando de um assunto distante só para matar curiosidade. Estamos falando de algo que influencia diretamente quem você ama. Sua postura, suas palavras, seus pensamentos, tudo isso faz parte do cuidado que você continua oferecendo àquela pessoa. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas o seu luto também é um presente que você pode lapidar. Você pode escolher que tipo de energia quer enviar, a que prende ou a que liberta. E se você está ouvindo tudo isso e percebendo que, até aqui, se desesperou mais do que orou, não se culpe a ponto de se apedrejar. A partir de hoje, dá para fazer diferente. Uma única prece sincera, feita agora, já muda muita coisa. Se alguma parte dessa explicação fez você lembrar das primeiras semanas depois da partida de alguém, talvez um sonho, uma sensação de presença, um peso diferente no ambiente da casa, escreve aqui embaixo o que você sentiu. Às vezes, dividir essas experiências ajuda outras pessoas a entenderem que não estão enlouquecendo, que é natural essa fase ser confusa para os dois lados. E, se você conhece alguém que acabou de perder uma pessoa querida e está sufocado pelo desespero, manda esse vídeo para ela com carinho, como quem oferece um copo d'água num dia muito quente. À medida que o espírito vai sendo amparado e a perturbação inicial diminui, algo muito bonito começa a acontecer. Aquele mundo que, num primeiro momento, parecia um grande hospital de emergência, vai se ampliando. É como se as cortinas se abrissem devagar e ele percebesse que existe muito mais do que o quarto onde está deitado e os socorristas que o cercam. Muitos relatos trazidos por Chico Xavier descrevem essa transição como a passagem de um corredor estreito para uma praça cheia de luz. Depois de um tempo de repouso, de tratamentos e de esclarecimentos carinhosos, a alma é conduzida a regiões que poderíamos chamar de colônias espirituais, verdadeiras cidades de aprendizado e refazimento que ficam em faixas vibratórias mais harmonizadas. Essas colônias não são lugares fantasiosos onde todos passam o dia deitados em nuvens brancas tocando harpa. Nada disso. São ambientes organizados, com casas, jardins, escolas, hospitais, locais de estudo e de trabalho, tudo adaptado ao nível de consciência de quem chega. A natureza é mais viva, as cores parecem mais intensas, o ar é leve. O espírito sente, pela primeira vez depois da desencarnação, uma paz diferente, uma sensação de cheguei num lugar onde posso respirar. Muitos se emocionam ao perceber que foram recebidos ali não por um tribunal, mas por equipes que conhecem sua história, seus medos, seus esforços e também seus erros, e que ainda assim os tratam com respeito.
Nessas colônias, o primeiro objetivo é o refazimento. O perispírito, que é esse corpo sutil que nos acompanha depois da morte, traz marcas das doenças, dos vícios, das mágoas que alimentamos por muito tempo. O que antes aparecia como gastrite, infarto, câncer, vício em álcool ou em drogas, agora se mostra como manchas, zonas escuras, pontos de desequilíbrio nesse corpo espiritual. Os tratamentos são, em grande parte, feitos com recursos de energia, passes, água fluida, magnetização, descanso em câmaras especiais, terapias de conversa em que o espírito é estimulado a rever sentimentos mal resolvidos. É como uma grande clínica da alma, onde cada um recebe aquilo que precisa para se recompor. Enquanto isso, ele vai se habituando à ideia de que não morreu. Aos poucos, aprende a caminhar com naturalidade, a se relacionar com outros desencarnados, a participar de atividades simples, como encontros de oração, passeios nos jardins, momentos de leitura. E, num dado momento, chega o convite para algo que é decisivo: estudar a própria história. Em salas que lembram auditórios ou pequenas classes, sob a orientação de mentores mais experientes, os recém-chegados começam a rever sua vida terrena, não mais naquele choque da primeira avaliação, mas agora com mais serenidade. Eles descobrem, por exemplo, que muitas das dores que passaram não foram azar, nem crueldade gratuita do destino, mas experiências planejadas antes do nascimento, com o objetivo de fortalecer o espírito, unir corações difíceis, pagar dívidas do passado e abrir caminho para virtudes que ainda não existiam. É nessa fase que muita coisa que nos parecia injusta, aqui na Terra, começa a ganhar outro significado. Aquele casamento difícil, a doença longa, as dificuldades financeiras, a perda de um emprego, o parente complicado, tudo isso é examinado com a ajuda amorosa de orientadores que conhecem leis mais amplas. E quando o espírito percebe que não foi vítima de um Deus caprichoso, mas protagonista de uma história de aprendizado, um grande peso cai dos ombros. Ele passa a enxergar a própria encarnação como uma escola, e não como um castigo. Entende que, em muitos momentos, mesmo sofrendo, foi amparado por mãos invisíveis que não permitiram que ele caísse além de certo limite. Assim que recupera forças, quase sempre surge uma nova etapa, a do serviço. Ao contrário da ideia de um céu ocioso, o mundo espiritual é um lugar de trabalho intenso, ao mesmo tempo, profundamente feliz para quem deseja progredir. Muitos espíritos, logo após o primeiro período de convalescença, são convidados a colaborar em tarefas simples. Ajudar a acolher novos desencarnados que chegam confusos, participar de equipes que levam fluidos de conforto a hospitais da Terra, visitar lares em sofrimento para levar inspiração e coragem. Outros se dedicam a cuidar de crianças desencarnadas, de animais resgatados, ou a estudos específicos, como música, ciência, evangelho. Tudo isso vai fortalecendo o coração e ampliando o sentimento de pertencimento ao grande plano de Deus. Claro que nem todos respondem da mesma forma. Há quem se agarre a antigas paixões, vícios, ressentimentos, tentando continuar vivendo mentalmente as mesmas cenas de antes, recusando-se a aceitar a nova realidade. Esses costumam permanecer por mais tempo em zonas mais densas, próximas da crosta, onde se reúnem aqueles que vibram na mesma faixa, o que a literatura espírita chama de umbral. Não é um lugar criado para castigar, mas uma consequência natural do que a pessoa ainda escolhe sentir e pensar. Mesmo assim, até ali a misericórdia divina se faz presente por meio de postos de socorro e equipes que não desistem de ninguém. O importante é entender que, para quem se abre de verdade ao amparo, o caminho gradualmente vai se dirigindo para regiões cada vez mais claras, como essas colônias de refazimento. Talvez, ao ouvir tudo isso, você se pegue imaginando: como será que está o meu ente querido hoje? Em que tipo de lugar ele se encontra? Que tipo de tratamento está recebendo? Que tipo de trabalho pode estar começando a realizar? Essas perguntas são naturais. Na maioria das vezes, a resposta exata nós não temos, porque cada história é única. Mas há algo que podemos afirmar com segurança. Quanto mais você ora com confiança, quanto mais busca viver de maneira digna aqui, menos preocupação ele tem do lado de lá. Sua coragem, sua decisão de seguir em frente, sua escolha de transformar saudade em prece colaboram diretamente para que ele encontre seu lugar nessas regiões de luz. Se, de alguma maneira, imaginar esse hospital do além e essas colônias espirituais trouxe um pouco de paz para o seu coração, um bom exercício é você mesmo conversar com Deus e dizer: Senhor, que o meu querido seja conduzido para os melhores lugares que sua lei permitir. Que ele seja instruído, tratado, confortado. E que eu saiba fazer minha parte aqui, aprendendo o que me cabe. Essa entrega confiante também é um tipo de remédio. E,
Se você quiser fortalecer ainda mais essa corrente, conta aqui nos comentários como você imagina que sejam essas colônias espirituais, como você visualiza o lugar onde seu ente querido está sendo tratado hoje. Às vezes, descrever essa imagem com palavras ajuda a acalmar a mente e também inspira outras pessoas que estão sofrendo. Com o tempo, depois de algum repouso e muito cuidado nas colônias espirituais, o espírito começa a se erguer por dentro. Aquela confusão pesada dos primeiros dias vai se transformando em compreensão, e ele passa a enxergar com mais clareza tanto o mundo em que agora vive quanto a vida que deixou na Terra. É como se alguém que esteve muito doente e sedado por um longo período começasse finalmente a sentar na cama, olhar pela janela e perceber o movimento da rua, as árvores, o céu. Nessa fase, uma pergunta volta com força ao coração dele: como está minha família? Como estão aqueles que eu amo? E, aos poucos, dentro dos limites que a espiritualidade permite, essa resposta começa a chegar em forma de notícias, visitas assistidas, percepções à distância. É aqui que o estado emocional de quem ficou ganha um peso ainda maior. Do lado de cá, muitas vezes, a pessoa se agarra à dor como se ela fosse a última forma de provar amor. Mantém o quarto intocado, não abre as janelas, transforma a lembrança em um altar de sofrimento, repete diariamente que a vida acabou no dia da partida. Do lado de lá, o espírito, agora um pouco mais lúcido, vê tudo isso como alguém que, já curado, observa um familiar querido se recusando a sair da cama. Ele sente saudade, também sente falta, mas passa a compreender que a despedida, naquele momento, foi necessária. Quando percebe que a família se afunda em revolta, que se pune, que se culpe por tudo, o coração dele se aperta de novo, não mais pela própria morte, mas por ver quem ama se machucando. Em muitos relatos trazidos pela mediunidade, amigos espirituais explicam que a vibração do nosso choro é diferente conforme o sentimento que sustenta esse choro. Há lágrimas que são como água limpa lavando feridas, aquelas que caem enquanto a gente ora, agradece, diz eu sinto falta, mas confio em Deus. Essa emoção chega ao espírito em forma de ternura suave, como se fosse um abraço que consola sem prender. Mas há também o pranto que se alimenta de revolta, de acusações a Deus, de frases como você me abandonou, não tinha o direito de ir embora, nunca mais vou ser feliz. Nesse caso, a energia que viaja pelos laços invisíveis do amor é muito mais pesada, parecida com o grito de alguém se debatendo. Ela não impede o socorro divino, mas torna mais difícil para o recém-desencarnado se desligar da terra, porque ele sente uma espécie de puxão constante vindo de casa. É importante entender que ninguém está sendo culpado por sofrer. A dor da perda é uma das experiências mais profundas que um ser humano pode atravessar, e Deus não exige frieza robótica de ninguém. O que o Evangelho e a doutrina nos convidam a fazer, com muita paciência, é transformar gradualmente esse sofrimento em algo que ajude, e não que atrapalhe. Em vez de repetir mentalmente sem você eu não vivo, aprender a dizer sem você está doendo, mas eu vou aprender a viver de um jeito novo, porque quero que você esteja em paz. Essa pequena mudança na frase já muda toda a qualidade do laço, e o espírito lá percebe, com gratidão, que o amor de quem ficou está aos poucos se tornando mais maduro, mais libertador. Nas colônias, muitos espíritos participam de encontros em que mentores amorosos explicam justamente isso, que proteger quem ficou não significa ficar grudado 24 horas ao lado da cama, reproduzindo mentalmente um convívio que acabou. Significa aprender a vibrar por eles em paz, em confiança, cooperando com a espiritualidade que trabalha por todos nós. Mães que partiram, por exemplo, recebem orientações comoventes de que seus filhos ainda na Terra não estão sozinhos, mas amparados por outros corações, visíveis e invisíveis. São convidadas a orar por esses filhos, a envolver o lar em preces, a confiar mais em Deus do que nas próprias mãos. É um aprendizado difícil, porque o instinto de cuidar segue forte, mas pouco a pouco elas percebem que cuidar, agora, é ajudar sem prender, é amar sem exigir presença física. Do nosso lado, podemos colaborar muito com esse processo. Quando você escolhe, por exemplo, não transformar datas especiais em dias de puro desespero, mas em momentos de lembrança afetiva, oração e prática do bem em nome de quem partiu, isso reverbera com força no mundo espiritual. Há casos em que o espírito relata, por meio da mediunidade, o quanto ficou feliz ao ver que, em vez de se fechar num quarto escuro, a família se reuniu para fazer uma prece, doar alimentos, visitar alguém necessitado, acender uma vela com palavras de gratidão. Ele sente que a vida dele rendeu frutos, que o amor que plantou não morreu junto com o corpo, e isso o enche de coragem para seguir estudando, trabalhando, evoluindo. Também é nesta etapa, por volta de alguns meses após o desencarne,
que o espírito começa a desenvolver uma forma mais sutil de se aproximar de quem ama. Já não é mais aquele desespero de querer ser ouvido a qualquer custo, mas uma vontade serena de amparar, de inspirar. A espiritualidade relata que, com a autorização dos mentores, eles aprendem a participar dos nossos sonhos, a se aproximar enquanto o nosso corpo repousa, porque durante o sono o espírito encarnado se desprende parcialmente e fica mais sensível ao contato. Quantas vezes você já não acordou com a sensação de ter abraçado alguém que ama e que já se foi, com uma paz diferente no peito, mesmo sem lembrar exatamente do que sonhou? Muitas dessas experiências são encontros verdadeiros, reuniões de alma para alma, que não aparecem com detalhes na memória consciente, mas deixam um rastro de serenidade. Além dos sonhos, há também os pequenos sinais do dia a dia. Aquele perfume de flor que surge do nada, a música que toca no momento exato em que você estava pensando na pessoa, um objeto que reaparece num lugar inesperado, uma lembrança boa que brota de repente e faz você sorrir no meio da rua. Não é saudável transformar tudo em sinal e viver caçando mensagens ocultas em cada coisa, mas é bonito admitir que, em muitos momentos, esses acontecimentos são, sim, formas discretas do mundo espiritual dizer: eu estou acompanhando, eu não te abandonei, só mudei de plano. Quando você recebe esse carinho com gratidão e responde com uma prece, essa ponte se fortalece ainda mais. Talvez você esteja se dando conta, neste momento, de como o seu próprio luto tem se manifestado, se mais preso à revolta ou mais aberto para essa confiança. Não use isso para se condenar, use para se ajustar. Se achar que chorou demais sem fé, pode hoje mesmo, em pensamento, dizer ao seu ente querido: eu ainda sinto muita falta, mas quero aprender a te amar de um jeito que te ajude a seguir. Eu vou tentar cuidar de mim, e você segue cuidando de mim em oração. Deus não espera perfeição, espera sinceridade. E qualquer passo em direção a um amor mais livre já é uma vitória espiritual para você e para Ele. E já que estamos falando de laços que permanecem, deixa eu te pedir uma coisa bem simples, mas muito importante para nós aqui nos Segredos de Vidas Passadas. Muita gente acompanha os vídeos, volta sempre, sente consolo, mas ainda não percebeu que não está inscrita no canal. Dá uma olhadinha agora, com carinho, vê se o botão de inscrição já está ativado e se o sininho das notificações está marcado. Quando você se inscreve, curte e comenta, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo faz bem e passa a mostrar para mais pessoas que também estão sofrendo em silêncio. Se quiser, aproveita e escreve aqui embaixo uma frase que represente o que você está escolhendo a partir de hoje, algo como vou aprender a chorar com fé ou quero enviar luz, não desespero. Sua frase pode virar apoio para alguém que vai ler depois. Conforme esse primeiro ano avança, uma das experiências mais marcantes para quem partiu é descobrir que ainda pode se aproximar de quem ama, mas de um jeito diferente, mais sutil e responsável. Lembra daquela fase do começo, em que o espírito tentava desesperadamente ser ouvido e não conseguia? Agora, depois de tratado, esclarecido e mais calmo, ele aprende que a melhor maneira de estar presente não é gritar dentro da casa, e sim inspirar por dentro da alma. E uma das portas mais importantes para isso é o sono. Quando você dorme, o seu espírito se afasta parcialmente do corpo físico, como alguém que deixa o carro estacionado e dá uma volta a pé. Esse desprendimento natural acontece com todo mundo, a cada noite, sem ritual complicado. E é nesse momento que, muitas vezes, os reencontros acontecem. Em muitas comunicações trazidas pela mediunidade, os espíritos contam que recebem autorização para visitar os entes queridos durante o sono. Nem sempre é um encontro nítido, com cenário perfeito e falas decoradas. Às vezes é um abraço forte, uma conversa rápida, uma caminhada de mãos dadas por um lugar bonito. Às vezes é só a sensação de estar junto, de ver o rosto da pessoa iluminado, de ouvir uma frase simples como "fica em paz, cuida de você, eu estou bem". Quando a gente volta para o corpo, a memória do encontro se mistura com os conteúdos do inconsciente, os símbolos, as preocupações do dia, e por isso o sonho pode parecer confuso, embaralhado. Mas o efeito no coração é muito claro. Você acorda com uma calma diferente, uma saudade menos desesperada, uma certeza íntima de que aquele abraço foi real em algum nível mais profundo. É claro que nem todo sonho com pessoa falecida é um encontro espiritual. Às vezes o cérebro apenas organiza lembranças, recicla emoções. Mas existe uma diferença de clima que, com o tempo, a gente aprende a reconhecer. O sonho comum costuma deixar um rastro de angústia, de bagunça, de medo. O sonho-encontro, mesmo quando traz lágrimas, costuma deixar uma paz mansa, como se você tivesse matado um pouco da saudade. Não é preciso viver caçando significados em cada imagem ou tentando forçar experiências.
O mundo espiritual não funciona na base do espetáculo. A ideia não é transformar a pessoa desencarnada num aplicativo de recados, e sim permitir que, de vez em quando, pela misericórdia de Deus, um encontro de alma com alma renove as forças de quem ficou e de quem seguiu adiante. Além dos sonhos, outra forma muito comum de aproximação é a intuição. Você está lidando com um problema, angustiado, e de repente, no meio do banho, lavando louça ou vindo do trabalho, surge uma ideia clara. Faz assim. Liga para tal pessoa. Não entra por esse caminho hoje. Respira e espera. Vem um pensamento bom, uma sugestão equilibrada, muito parecida com o tipo de conselho que aquele ente querido te daria em vida. A gente costuma dizer que foi um estalo, um insight, mas, em muitos casos, é sim a influência amorosa de quem ora por nós do outro lado. Não é que ele esteja vivendo a nossa vida por controle remoto, mas que, dentro dos limites da lei divina, encontra jeitos de soprar bons pensamentos, de nos fortalecer para que a escolha final seja nossa. Há ainda os pequenos sinais que, se a gente estiver atento sem fanatismo, fazem muito bem ao coração. Aquele cheiro de flor que aparece de repente no meio da sala vazia. Aquela música que toca justamente quando você estava pensando na pessoa. Um objeto que você tinha certeza que estava perdido e reaparece num lugar improvável. Uma mensagem que chega de alguém querido, falando exatamente daquilo que você precisava ouvir naquele dia de saudade. Nada disso precisa ser transformado em espetáculo ou em obsessão, mas também não precisa ser jogado no lixo da coincidência boba. Deus se utiliza de detalhes delicados para nos lembrar de que não estamos sozinhos. E muitas vezes, por trás desses detalhes, estão mãos espirituais discretas, alinhadas com os mentores, tentando dizer: segura firme. Eu estou torcendo por você. Chico Xavier falava muito dos passes espirituais à distância. Espíritos que já se fortaleceram emocionalmente aprendem a manipular energias mais sutis, direcionando vibrações de paz para os lares que amam. Você, aqui, talvez só perceba que, em determinado dia, a casa parece mais leve, o clima menos pesado, uma discussão que tinha tudo para explodir simplesmente não vai adiante. Ou, de repente, sente uma vontade forte de fazer uma oração, de pegar um evangelho, de ouvir uma música que te conecta com o sagrado. Nesses instantes, é bem possível que alguém de lá esteja colaborando com alguém de cá, como se fosse um socorro silencioso, sem firula, sem espetáculo, só amor em ação, respeitando sempre o seu livre-arbítrio. Todo esse movimento, tanto de encontros em sonhos quanto de intuições e sinais, vai educando o espírito para um amor mais consciente. Ele começa a entender, por experiência própria, que não é saudável ficar o tempo todo invadindo a vida dos encarnados, tentando resolver tudo. Aprende que o papel dele é inspirar, proteger quando permitido, orar por você, mas não te impedir de passar pelas provas que você também escolheu antes de nascer. E aqui está um ponto lindo. A maior prova de amor que muitos espíritos dão é justamente aceitar que você siga a vida, que conheça novas pessoas, que faça planos, que seja feliz, sem culpa. Porque, do lado de lá, eles veem com clareza que a felicidade de quem ficou é também um remédio para o coração de quem partiu. Da nossa parte, se quisermos aproveitar melhor essa ponte, o melhor que podemos fazer é cuidar da nossa vibração. Ninguém precisa virar santo do dia para a noite, mas é possível sim, pouco a pouco, trocar certos hábitos que nos deixam mais pesados por atitudes que nos deixam mais leves, oração sincera, leitura edificante, gestos de bondade, conversas que elevam. Quanto mais a gente escolhe caminhos de amor e equilíbrio, mais fácil fica sintonizar as inspirações boas, seja vindas do nosso anjo guardião, seja de familiares queridos que já partiram e hoje colaboram como verdadeiros guardiões familiares. O telefone toca de lá para cá, como dizia Chico, mas para ouvir a chamada é preciso reduzir o barulho interno. Se em algum momento da sua vida você já teve um sonho tão real com alguém que já morreu que acordou com a sensação de abraço, se já sentiu um perfume, uma música ou uma paz repentina que te fez pensar isso é coisa dele, eu quero te convidar a registrar aqui nos comentários o que aconteceu. Você não precisa contar todos os detalhes se não quiser, mas dividir um pedacinho dessa experiência pode confortar quem acha que está ficando maluco por sentir a mesma coisa. E, se esse conteúdo te ajudou a olhar com mais carinho para os seus sonhos, para as suas intuições e para esses pequenos sinais do dia a dia, envie este vídeo para alguém que também sente saudade e talvez precise lembrar que o amor não parou no cemitério. Um simples compartilhar pode ser o empurrãozinho de fé que o outro estava pedindo. Se o que você ouviu até aqui aqueceu seu coração e te deu vontade de entender como esse primeiro ano se completa, quando o espírito assume de vez sua nova cidadania espiritual, se torna um protetor mais consciente da família e começa a planejar os próximos passos da própria evolução.
Quando esse primeiro ano no mundo espiritual vai chegando perto do fim, o espírito já não é mais aquele viajante assustado que chegou carregando o peso da morte recente. Ele continua sendo a mesma pessoa em essência, com o mesmo jeito, o mesmo coração, mas agora enxerga a própria história com um olhar muito mais amplo. A confusão dos primeiros dias deu lugar a uma compreensão maior das leis de Deus, dos laços que o unem à família, dos motivos das provas que enfrentou. É como alguém que saiu de uma tempestade, secou o rosto, respirou fundo e finalmente consegue ver o caminho, não só os trovões. Nessa etapa, muitos espíritos assumem, de forma mais consciente, o papel de protetores da própria família. Não é um cargo com crachá, mas uma consequência natural do amor. Eles se oferecem para acompanhar de perto aqueles que continuam na Terra, dentro dos limites que a espiritualidade estabelece. Já não vibram naquele apego doloroso de querer segurar todos pelo braço, mas numa presença mais serena. Oram pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos, pedem forças para quem está atravessando dificuldades, colaboram com os amigos espirituais que já cuidavam de nós muito antes. A diferença é que agora eles estão mais lúcidos sobre o quanto podem ajudar sem atrapalhar. É aí que entra aquela ideia que Chico Xavier repetia tantas vezes: o telefone da comunicação direta toca de lá para cá. A iniciativa mais clara vem do plano espiritual. Mas para que a ligação não caia na caixa postal, a gente precisa aprender a manter a linha do coração menos ocupada com mágoa, revolta, pessimismo. Pensamentos pesados demais, cultivados todos os dias, funcionam como interferências, como chiado forte numa ligação. Já a oração, a confiança, a escolha de caminhar com dignidade, mesmo com saudade, afinam a sintonia. Quando você busca ser uma pessoa um pouco melhor a cada dia, não é só você que cresce. Você facilita o trabalho desse guardião familiar que, em silêncio, se esforça para te intuir as melhores escolhas. Ao mesmo tempo em que ajuda, o espírito também continua estudando e crescendo. Em muitas colônias, passado esse ciclo inicial, vem um convite especial: participar do planejamento da próxima etapa da própria jornada, que muitas vezes será uma nova reencarnação. E aí cai por terra a ideia de que nascer é um acaso. Com o auxílio de mentores, ele revê de novo o que viveu, mas agora pensando em como posso corrigir o que ficou torto. Que tipo de prova vai me ajudar a amar melhor? De que forma posso reencontrar aqueles com quem ainda tenho contas a ajustar ou laços a fortalecer? É um processo profundo, que mistura justiça e ternura. Ninguém é jogado na vida à força, sem qualquer consideração. Tudo é organizado levando em conta o que a alma já aguenta, o que ela deseja superar e o que ainda precisa aprender. Não é raro, pelas descrições dos espíritos, que esses planos incluam voltar ao mesmo núcleo familiar, mas em posições diferentes. Às vezes aquele avô que partiu volta mais tarde como neto, trazendo de volta a ternura e a sabedoria em um novo corpo, com oportunidades novas. Às vezes uma mãe muito dedicada retorna como filha, agora precisando ser cuidada por quem antes cuidou, num ajuste de papéis que aprofunda o amor. Isso não é castigo, é oportunidade. Deus não quer nos esmagar com provas impossíveis. Quer nos oferecer chances sucessivas de consertar laços, curar feridas antigas, transformar orgulho em humildade e indiferença em cuidado verdadeiro. Enquanto esse planejamento acontece, outra certeza vai se consolidando no coração do espírito: a de que a morte foi apenas uma vírgula na frase da sua existência, não um ponto final. Ele percebe que a separação que tanto tememos é, na verdade, uma impressão dos sentidos do corpo, que enxerga pouco e sente menos ainda. Em essência, estamos todos mergulhados no mesmo oceano de vida, encarnados e desencarnados respirando o mesmo amor de Deus em dimensões diferentes. Eles não estão trancados num céu distante, inacessível, mas muito mais perto do que os nossos olhos conseguem perceber. E nós também não estamos abandonados no mundo frio, porque, para além da matéria, existe uma rede de amparo que não dorme. Quando você pensa assim, a dor da saudade muda de cor. Ela continua existindo, porque sentir falta de quem amamos é natural, é prova de que o sentimento é verdadeiro. Mas aquela dor que esmagava, que roubava o ar e paralisava a vontade de viver, aos poucos vai se transformando em uma saudade que impulsiona. Em vez de destruir, passa a inspirar. Você começa a pensar: se ele estivesse aqui, ficaria feliz de me ver dessa maneira. Essa escolha honra ou desonra o amor que vivemos. E, devagar, escolhe gestos, palavras e caminhos que fazem a vida valer a pena, não apesar de quem partiu, mas justamente por causa dele. A melhor homenagem que você pode prestar a alguém que já deixou o corpo é se tornar uma pessoa mais amorosa, mais justa, mais coerente com aquilo que aprendeu ao lado dela.
Talvez, ao longo de tudo que conversamos nesses 6 momentos, algumas coisas tenham se encaixado dentro de você. Talvez você tenha percebido que aquele sonho que parecia tão real, aquela intuição que salvou um dia difícil, aquele cheiro ou aquela música que surgiram do nada, podem ter sido beijos de luz enviados de longe. Talvez você tenha entendido que o seu choro nunca foi ignorado, mas que agora pode se transformar em oração que fortalece, em vez de corrente que prende. E, principalmente, talvez você tenha sentido que não está vivendo essa dor sozinho, que há uma grande família espiritual trabalhando o tempo todo para que ninguém se perca no caminho. Se isso tocou o seu coração, eu quero te fazer um convite muito especial aqui nos Segredos de Vidas Passadas. Escreve nos comentários, com as suas palavras, qual foi a maior lição que você leva desta reflexão sobre o primeiro ano após a morte. Pode ser uma frase simples, como a morte é uma vírgula, não um fim, vou aprender a amar sem prender, ou até um agradecimento pelo consolo recebido hoje. Lendo o que você escreve, outras pessoas que chegarem aqui em busca de apoio também vão encontrar luz através de você. E, se sentir que esse vídeo pode abraçar a alma de alguém que anda se perguntando onde está o seu ente querido agora, compartilha com carinho, como quem entrega uma vela acesa para quem está no escuro. Se este conteúdo ajudou a aquecer um pouco a sua saudade, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não faz parte da nossa família, aproveita para se inscrever no canal Segredos de Vidas Passadas e ativar as notificações. Assim, sempre que trouxermos novas mensagens sobre vida após a morte, reencontros espirituais, acontecimentos de outras encarnações e a sabedoria dos benfeitores, você será avisado e poderá continuar caminhando com a gente. E, se quiser me dar um sinal silencioso de que chegou até o final dessa jornada, coloca um ok lá nos comentários. Eu vou saber que o seu coração estava aqui, comigo, até a última palavra. Que você siga em frente com coragem, lembrando sempre que o amor verdadeiro nunca se despede, ele apenas muda de forma e continua guiando nossos passos, de um lado e de outro da vida.